Ei, homem! Seja bem-vindo ao evento Os Pilares da Imagem Masculina Profissional. Eu sou Estela Moncaio, especialista em comunicação pela imagem, e nesta aula eu vou ensinar os fundamentos para que você tenha uma imagem que te posiciona profissionalmente. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, e até eu duvidaria se não tivesse ajudado dezenas de pessoas a chegarem exatamente a esse resultado. E não sou eu que estou dizendo, eu tenho vários clientes que afirmam isso, mas escolhi o depoimento do Fábio Arantes, um gestor da área de TI, para testemunhar o que eu estou falando para vocês. Ele disse assim: confesso que inicialmente hesitei em buscar os serviços de uma consultora de imagem, pois sou bastante prático no meu dia a dia e, como profissional de tecnologia, estava acostumado a me vestir sempre da mesma forma. Após concluir a consultoria, pude notar os feedbacks positivos que recebi dos meus colegas de trabalho. Isso me fez perceber que não se trata apenas de comprar roupas, mas sim de prestar atenção em cada detalhe, desde cores, formatos até estampas. Muito legal, né? Eu fico muito feliz de receber esse tipo de feedback, porque comprova o poder que a imagem tem para transformar o nosso posicionamento profissional. Mas antes de te ensinar os pilares, os fundamentos da imagem masculina profissional, deixa eu te contar como eu cheguei nesse método que vem transformando o posicionamento de muitos homens. Eu sou um pouco como você. No início da minha carreira, eu só queria ter boas oportunidades, excelentes resultados e crescer. Quando eu tinha 18 anos, logo no meu primeiro semestre de faculdade em comunicação, por influência da minha irmã mais velha, eu prestei um concurso para um grande banco brasileiro e passei. Um ano e meio depois, eu fui convocada e tomei posse. Trabalhei pouco mais de um ano em uma agência bancária, atendendo clientes, mas antes mesmo de me formar em publicidade, eu consegui realizar meu grande sonho, ir trabalhar na diretoria de marketing e comunicação da empresa. Era um cargo pequeno, numa área de comunicação que eu não dominava, mas não importava, eu estava muito decidida a aprender, crescer e fazer aquela oportunidade valer. O meu ambiente de trabalho passou então a ser um prédio, o prédio da sede da companhia, com centenas de funcionários, a maioria deles com cargos e funções muito maiores que os meus naquela época. Logo eu percebi que a maneira de vestir importava muito. Eu entendi também que o meu estilo romântico e inocente, o que eu usava naquela época, não me ajudaria a ser levada a sério naquele ambiente, nem traria as oportunidades de ascensão que eu buscava. Eu fui observando, eu fui aprendendo e fui mudando. E quase que instintivamente eu fui alterando a minha forma de me vestir, o meu comportamento e a minha maneira de me comunicar. Eu percebi que se eu quisesse ser respeitada tecnicamente, eu precisava trazer elementos de força, de credibilidade para a minha imagem. E aos poucos eu fui mudando o meu posicionamento profissional. Eu fui adquirindo mais e mais confiança em mim mesma e, consequentemente, mais respeito de todos os colegas. Na verdade, o meu novo posicionamento profissional me trouxe não só o respeito dos colegas. Eu comecei a ser mais ouvida, ter mais a minha opinião técnica considerada. E eu cresci muito, mesmo sendo bem jovem. Oportunidades de ascensão surgiram e eu aproveitei cada uma delas. Passado alguns anos, eu entendia bastante de comunicação, tinha um ótimo entendimento sobre a vivência corporativa, mas não entendia muito de moda, era apenas uma apaixonada, Eu já sabia que a minha imagem comunicava muito a meu respeito sobre quem eu era, como eu queria ser vista, mas eu não entendia bem os códigos, não sabia dominar aquelas mensagens, como falar aquela língua. A gente não aprende isso na escola, né? Então eu decidi fazer uma faculdade de design de moda e aprender um pouco mais sobre esse mundo que eu tanto amava e que fazia tanto sentido para mim. Logo que eu me formei, minhas amigas começaram a pedir ajuda para se vestirem melhor. Mas eu não achava que eu estava pronta para isso e pensava que aquilo não passava de um hobby. Só que, por coincidência, nessa época, o banco fez um ajuste em suas regras trabalhistas
e eu passei a trabalhar apenas 6 horas, em vez das 8 horas que eu estava acostumada há anos. E eu sou bem inquieta, então eu decidi complementar as horas úteis do meu dia, que agora sobravam, com o meu hobby. E aí eu decidi ajudar pessoas a se comunicarem melhor através da imagem. Eu pesquisei e descobri que essa era uma área profissional de verdade, chamada consultoria de imagem. Decidi fazer alguns cursos, aprender mais, e em setembro de 2018 eu me senti finalmente pronta para atender as primeiras amigas. Com elas vieram indicações e com as indicações, novas indicações. Eu fui percebendo a transformação que o meu trabalho era capaz de gerar e fui desenvolvendo, aprimorando o meu método. Muito naturalmente, os maridos das minhas clientes, vendo a transformação das suas esposas, passaram a procurar a minha consultoria também. Inicialmente, não era minha intenção atender homens, mas ao ver os resultados que eles começaram a ter, eu realmente fiquei encantada. Diferente das mulheres, geralmente os homens procuram ajustar as suas imagens em função de demandas profissionais, o que, dentro da minha perspectiva, da perspectiva que eu trabalho a imagem, decorrente da minha própria história, fez um sentido imenso. A mudança deles é visível, os resultados são palpáveis e é impossível negar a transformação interna e externa gerada pelo processo, independente da idade ou fase profissional. Só que, quando eu comecei a atender mais e mais homens, percebi que focar apenas na perspectiva da imagem relacionada à aparência era insuficiente perante as suas demandas profissionais. Eu percebi que essa forma convencional, digamos assim, de prestar consultoria de imagem não proporcionava mudanças efetivas, porque elas não se sustentavam a longo prazo. Meus estudos, minha experiência corporativa e meu conhecimento em comunicação me permitiram entender e comprovar na prática que uma boa imagem profissional não pode se basear somente em boas roupas, barba e cabelo feitos e acessórios, mas precisa ser fundamentada também em aspectos comportamentais e relacionados à comunicação. Nesse ponto, eu percebi que se quisesse oferecer um serviço realmente único, baseado em um método eficiente de verdade, que oferecesse transformação real para a vida profissional desses homens, minha consultoria teria que contemplar em conjunto essas 3 áreas igualmente importantes da imagem: a aparência, o comportamento e a comunicação. E é dessa forma que tenho trabalhado desde então. E é isso que tem feito a diferença na vida dos homens que eu atendo. Para completar, com tudo que vivemos da pandemia até agora, eu entendi que, com a amplitude de alcance da internet, eu poderia ajudar muito mais homens do que os que eu ajudo pessoalmente. E decidi aproveitar essa imensa oportunidade que o digital nos proporciona para impactar e transformar mais vidas a partir do que eu ofereço. Então, hoje, o meu propósito é ajudar cada vez mais homens a se posicionarem profissionalmente por meio das suas imagens, considerando, ao mesmo tempo, a aparência, o comportamento e a comunicação, que eu chamo de verdadeiros pilares da imagem masculina profissional. E é por essa razão que eu estou aqui hoje dividindo o meu conhecimento com você. Sabe, gente, ao longo da minha trajetória, eu tenho visto profissionais dedicando boa parte das suas vidas a se capacitar e aprimorar tecnicamente em suas respectivas áreas de atuação. Mas nem todos conseguem atingir a ascensão ou o próximo nível profissional, como eles desejam. E seguem se perguntando por quê, sem perceber que muitas vezes o que falta não é mais um curso de especialização. Em muitos desses casos, analisando com o conhecimento que eu tenho, o que fica latente é que essa imagem, a imagem que essa pessoa possui, não é capaz de comunicar as suas competências técnicas. Pior ainda, essa imagem pode estar comunicando justamente o contrário do que essa pessoa pretende. Em outros casos, esse profissional até consegue uma ascensão, mas como gestor ou líder, tem dificuldade de se comunicar ou se posicionar adequadamente perante o seu time ou seus pares, pois lhe faltam competências associadas à imagem. E claro que faltam,
Como eu já falei, essas habilidades não são ensinadas na escola, nem na faculdade, ou mesmo na vida corporativa. E como resultado, vemos todos os dias líderes frustrados que não conseguem motivar as suas equipes e, por consequência, não conseguem gerar os resultados que tanto almejam. Eu também já vi inúmeros profissionais liberais, como médicos, dentistas, advogados, psicólogos, arquitetos, que estudam anos e anos a fio, mas quando vão montar suas clínicas e escritórios, não conseguem se diferenciar dos concorrentes e muito menos chamar a atenção de um público qualificado. E por quê? Porque seus cursos e capacitações não os ensinaram a se posicionar de maneira coerente com toda a sua formação técnica. E eles ficam perdidos sobre como fazer isso, mesmo tendo estudado e se dedicado tanto para suas carreiras e formações. Nesses e em tantos outros casos semelhantes, o que eu percebo é uma imensa oportunidade de aprimoramento, o posicionamento profissional pela imagem. E não sou apenas eu que estou dizendo isso. Olha essa matéria aqui da Forbes. Na verdade, se você der um Google aí, pesquisar a importância da imagem para a vida profissional, você vai ver uma série de matérias que comprovam essa minha visão. Quando entendemos que a nossa imagem nos posiciona, comunica e transmite mensagens sobre nós podemos decidir usar essa imagem com mais estratégia e intencionalidade a favor dos nossos objetivos profissionais. Eu gosto muito de ver a imagem como uma linguagem, aliás, como de fato ela é. A imagem é como um inglês ou outro idioma qualquer, porque é composta por símbolos, signos, ou seja, é composta por elementos que trazem significados específicos. E como um idioma, a imagem precisa ser estudada e aprendida para termos conhecimento e domínio das mensagens que estamos transmitindo ao utilizá-la. Imagine que você decida viajar a um país cujo idioma não seja do seu domínio. Você não estudaria previamente, antes de viajar, o mínimo necessário daquela língua para ser entendido pelos outros, ao menos naquelas situações essenciais? Não aprenderia a pedir uma informação, a dizer obrigado, ou ao menos a dizer que não sabe falar aquele idioma, certo? A minha pergunta para você é, por que não fazer o mesmo com a sua imagem? Por que não entender e dominar a linguagem que a sua imagem está falando para ter certeza do que ela está dizendo sobre você? E até fazendo um paralelo com a dedicação que você tem a se desenvolver tecnicamente, por que não se dedicar dessa mesma forma a se capacitar para comunicar as suas habilidades técnicas por todos os meios possíveis, inclusive a sua imagem? Pensando somente na aparência, que é a primeira coisa que vem à cabeça quando falamos em imagem, já temos uma série de elementos que compõem a aparência, que sozinhos ou em conjuntos transmitem mensagens específicas. Linhas, formas, cores, texturas, volumes. Se considerarmos isoladamente só as cores, pensando em seus significados, emoções e reações que provocam no nosso cérebro, cada uma delas, aplicadas às nossas roupas, complementos e acessórios, comunicam um bocado de coisas para quem nos vê. Agora imagine as cores combinadas entre elas e somadas aos demais elementos que eu citei. Linhas, formas, texturas. Isso resulta numa enxurrada de comunicação acontecendo. E essa enxurrada pode estar te ajudando a contar a história que você quer contar sobre você, ou pode estar contando uma história totalmente diferente daquela que você gostaria de contar. Já pensou nisso? E, por enquanto, eu falei apenas sobre o primeiro pilar da imagem, a aparência. Mas a verdade é que a aparência não caminha sozinho. Ela vem acompanhada do comportamento e da comunicação. E quando pensamos nesse tripé da imagem profissional, aparência, comportamento e comunicação, que eu chamo de 3 pilares da imagem, essa oportunidade sobre a qual eu falei antes se amplia de maneira poderosa. Para falar a verdade, hoje eu vejo que é impossível obter um aprimoramento real da imagem profissional pensando e agindo somente na perspectiva da aparência. A aparência é importante, claro, como eu falei agora há pouco, mas não comunica sozinha. E, aliás, se eu pensar nela sozinha, eu posso até
criar um grande ruído de imagem, um grande problema. Deixa eu dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Imagine que um homem busque a consultoria de imagem porque quer transmitir mais confiança e credibilidade com seu posicionamento profissional. Um consultor de imagem comum pode trabalhar toda a sua aparência, inserindo os códigos que comunicam esses atributos, vestindo esse homem de maneira mais formal, com uma boa alfaiataria, cores mais escuras e neutras, itens e acessórios até de marca. Ele pode sugerir cortar os cabelos, fazer a barba de maneira mais adequada, indicar um bom perfume. Isso tudo resolve o problema até um ponto, mas pode criar outros também. Isso porque, ao ver um homem que tem essa aparência, vamos esperar que ele se comporte e se comunique de maneira coerente com esse visual. Ou seja, demonstrando também nesses aspectos confiança e credibilidade. Mas imagine que ele, ao contrário, apresente uma postura acanhada, curvada, tímida. Imagine que ao conversar com os colegas ou até clientes, ele mal consiga olhar nos olhos dessas pessoas de tanta timidez. Entende que o visual criaria uma expectativa que só se frustraria no momento seguinte, quando as pessoas reparassem no comportamento dele? A isso nós chamamos de ruído de imagem. O mesmo pode acontecer se a comunicação desse homem não acompanhar a aparência, não demonstrar essa confiança e credibilidade. Se, por exemplo, ao fazer uma apresentação ou mesmo tentar vender seus serviços a um cliente, esse homem não conseguir falar com confiança, mantiver um tom de voz baixo, fraco, ou não souber articular as ideias de forma a demonstrar que domina aquele assunto, mais uma vez, a aparência terá criado apenas uma grande frustração no interlocutor, entende? Deixa eu dar mais um exemplo para deixar ainda mais clara a importância de trabalharmos em conjunto os 3 pilares da imagem para construirmos um posicionamento profissional forte. Imagine que um homem, um dentista, por exemplo, esteja montando uma clínica para o público AA. E por isso queira transmitir elegância com a sua imagem e posicionamento, para conseguir gerar conexão, se conectar com esse público. Mais uma vez, um consultor de imagem comum pode trabalhar toda a sua aparência, inserindo os códigos que comunicam esse atributo, vestindo esse cliente com peças de bom caimento, tecidos nobres, cores mais claras e neutras, acessórios e complementos de luxo. Ele pode adotar um corte de cabelo e barba estilo old money, como dizem aí, usar perfumes caros e dar check em todos os pontos da aparência relacionados à elegância. Mas nada disso vai adiantar caso esse homem, esse dentista, seja mal educado, não cumprimente adequadamente as pessoas ou não demonstre elegância também no seu comportamento. Aliás, quando falamos de elegância, eu gosto de dizer que eu acho mais fácil começar a construção de imagem pelo comportamento do que pela aparência, porque é no comportamento que mais percebemos se uma pessoa é elegante mesmo ou não. Não adianta usar a marca de luxo e não dizer bom dia ao porteiro do prédio, por exemplo. Esse é um baita ruído de comunicação que acontece todo dia por aí. Quem quer transmitir elegância e se posicionar no mercado de luxo também não pode postar qualquer coisa nas suas redes sociais. É necessário ter uma comunicação, uma presença digital que seja coerente, que corrobore esse atributo. Erros de português em sua escrita, fotos profissionais sem qualidade, posts ofensivos, pouco cuidadosos com o outro, são exemplos de uma comunicação que não colabora para criar uma imagem elegante, independente do que a pessoa esteja vestindo. O que eu quero dizer é que precisamos de coerência entre esses 3 pilares da imagem. Do contrário, corremos o risco de estarmos criando um personagem, e ninguém sustenta um personagem por muito tempo na vida real. Bom, agora que você entendeu quais são os 3 pilares da imagem masculina profissional, vamos entender o que cada pilar compreende. O pilar aparência envolve as roupas, os acessórios, os complementos, o corte de cabelo, o design da barba. Já o pilar comportamento abrange as expressões faciais, a nossa postura, o gestual.
E o pilar comunicação é composto pela expressão falada, a expressão escrita e, em tempos de redes sociais, a expressão imagética, que diz respeito às imagens que a gente posta nesses ambientes. Há quem chame esses 3 pilares de ABC da imagem. A de aparência, B de behavior, que significa comportamento em inglês, e C de comunicação. Você já entendeu também que para ter uma imagem forte e um bom posicionamento profissional, esse ABC, os 3 pilares, precisam estar alinhados, ser coerentes entre eles. Mas como fazer esse alinhamento? Para alinhá-los, é necessário estabelecer um objetivo, algo que vai servir de norte único para os 3, sua aparência, seu comportamento e a sua comunicação. Eu gosto de chamar esse norte ou objetivo de desejo de imagem. O desejo de imagem é basicamente como você quer ser visto pelos outros. Eu gosto de sugerir para os meus clientes que escolham 3 desejos no máximo, 3 atributos que tangibilizem ou resumam a maneira que eles gostariam de ser vistos pelos outros. Você já fez esse exercício alguma vez? Pois é. A partir do momento que você define seus desejos de imagem, lembrando no máximo 3 atributos, você consegue analisar os 3 pilares da sua imagem e verificar se eles estão coerentes com o que você gostaria de comunicar. Vamos supor que você seja um gestor que enfrenta dificuldade de se aproximar da sua equipe para gerar mais resultados. E por isso deseje demonstrar mais acessibilidade, proximidade e amabilidade, por exemplo, com o seu posicionamento. A partir da definição desses 3 desejos de imagem, você pode analisar se tem sido capaz de demonstrar isso com a sua aparência, seu comportamento e a sua comunicação. E caso alguma dessas perspectivas não esteja colaborando, você pode definir um plano de mudança para chegar no resultado que você busca. Ao participar dessa aula aqui comigo, você recebeu o Canva diagnóstico da imagem que eu mandei lá pelo grupo, pela comunidade do WhatsApp. Ao terminar essa aula, eu sugiro que você pegue o Canva e preencha todos os campos. Ele é um instrumento que vai te ajudar a organizar os seus desejos de imagem e, na sequência, analisar os 3 pilares dela para que você cheque se eles estão coerentes ou se precisam de ajustes. Não deixe de fazer esse exercício. Até aqui, você aprendeu os pilares, os fundamentos da imagem masculina profissional, repassando aparência, comportamento e comunicação. E a importância de ter coerência entre eles para conseguir se posicionar profissionalmente. A partir daqui, se você quiser seguir por conta própria, você vai conseguir melhorar o seu posicionamento profissional, mas pode demorar muito. Agora, se você quiser acelerar esse processo, eu tenho uma oferta para você. Eu estou lançando a primeira turma do programa Imagem Masculina Profissional, um curso 100% online, onde você vai aprender a ter uma imagem que te posiciona profissionalmente em apenas 8 semanas. O curso terá módulos gravados, liberados semanalmente, sendo que o primeiro módulo já está disponível na plataforma digital, a Hotmart, hoje, para quem entrar nessa jornada comigo agora. As aulas serão liberadas a cada semana, para que você tenha tempo de assistir e executar os exercícios propostos, já que eu quero te proporcionar um conhecimento que tenha embasamento teórico, mas que também tenha aplicação prática, para que você já comece a colher resultados desde a primeira semana de curso. As aulas gravadas, que estarão disponíveis por 1 ano, te garantirão a possibilidade de revisão de conteúdo, com a vantagem de acesso a qualquer momento e de qualquer lugar. Porque eu sei que você tem pouco tempo disponível para dedicar a isso, mas esse não será o motivo para você deixar de aprimorar a sua imagem e o seu posicionamento profissional ainda agora em 2025. Agora eu quero te falar os temas que eu vou abordar nesse curso e como vamos evoluir no seu posicionamento profissional ao longo dessas 8 semanas. No primeiro módulo, que eu chamei de Conheça as Bases, nós vamos aprofundar a visão da imagem como linguagem. E nele você vai aprender quais símbolos, signos e códigos compõem esse novo idioma que você vai aprender comigo,
para que consiga dominá-lo com destreza, colocando sua imagem em um novo patamar. Também voltaremos aos 3 pilares que sustentam a imagem: aparência, comportamento e comunicação. Mas mergulharemos com profundidade nos aspectos que cada um desses pilares abrange, para que você possa refletir sobre a sua imagem atual e possa entender o que precisa ajustar nela para atingir os seus objetivos profissionais. No módulo 2, Domine os Códigos, dedicado ao pilar Aparência, você conhecerá os fundamentos da linguagem visual e aprenderá os principais elementos de design, linhas, formas, cores, que compõem a imagem, passando a conseguir identificar as mensagens que esses elementos comunicam a seu respeito e, claro, passando a ter domínio sobre eles. Eu também vou te incentivar a refletir sobre a maneira que você percebe o seu corpo e te ensinarei a lidar melhor com ele a partir do entendimento do que eu chamo, do que eu denomino elementos de ilusão de ótica. A partir do conhecimento desses elementos, você vai conseguir equilibrar a percepção visual daquilo que você não gosta na sua imagem, no seu corpo, e valorizar aquilo que você gosta. É super interessante. Neste módulo ainda falaremos sobre os estilos. E você perceberá que não existe essa história de eu não tenho estilo. Isso é uma mentira. Todos nós temos estilo, inclusive você que pensa que não. E eu vou te apresentar a teoria dos 7 estilos universais para te ajudar a identificar o seu ou os seus estilos predominantes. E com isso você vai conseguir fazer melhores escolhas a partir desse conhecimento. Por fim, nesse módulo, a gente vai falar sobre o tema Dress Code, ou Código de Vestir, onde a gente vai conhecer os níveis de formalidade existentes, casual, esportivo, formal, novo formal, e como utilizá-los nas várias situações do dia a dia profissional. Certamente vai facilitar muito a sua vida. No módulo 3, Comporte-se à Altura, dedicado ao pilar comportamento, falaremos sobre linguagem corporal, postura, olhar, sorriso, ocupação espacial e as mensagens que ela transmite, afinal, o corpo fala, gente. Além disso, abordaremos tópicos super importantes que envolvem o contexto profissional, o comportamento em reuniões de trabalho e técnica de rapport, uma habilidade essencial para negociações. No módulo 4, Comunique-se com Coerência, dedicado ao pilar comunicação, você aprenderá sobre o tema oratória e será incentivado a se identificar como pessoa oradora, para que possa ser mais convincente em qualquer fala que você faça, apresentações, etc. Também falaremos sobre as principais redes sociais do momento e como você pode utilizar cada uma delas para construir uma presença digital forte. Por fim, trataremos do tema fotos profissionais e você vai saber o que observar quando for realizar as suas. No último módulo, Haja Estrategicamente, eu vou te ensinar como utilizar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso com coerência, intencionalidade e de maneira contextualizada, de forma a realmente colocar o seu posicionamento profissional em outro patamar. Para finalizar o processo, você será desafiado a criar um planejamento para colocar todo o conhecimento adquirido em prática ao longo de 2025, criando um plano de ação em uma metodologia muito fácil e prática que eu vou te ensinar, chamada SMART. Isso vai garantir que você realmente aplique os conhecimentos adquiridos no curso e colha resultados reais, independente da sua idade, profissão ou momento de vida. Vamos comigo? E para deixar essa oferta ainda mais completa e irresistível, eu decidi incluir 3 aulas bônus. O GR Inteligente, Vestindo-se com Pouco. Nessa aula bônus, nós falaremos sobre as bases de um guarda-roupa minimalista, mas muito eficiente, para você investir pouco, de maneira econômica, mas inteligente na construção de um armário que funciona. Você vai aprender a matemática para fazer a multiplicação dos looks e ainda receberá uma sugestão das peças principais que precisa ter em seu armário para que ele seja prático e funcional, te atendendo nas várias ocasiões do seu dia a dia profissional. A aula Compras Assertivas é onde você vai aprender o que deve observar quando for comprar itens de vestuário.
Nela abordaremos acabamentos, caimentos e outros detalhes que podem garantir que as peças adquiridas realmente façam bonito quando você for vesti-las. Na aula Truques de Estilo, você vai entender que os truques de estilo fazem toda a diferença na composição final de um look. É importante estar atento aos detalhes para que o resultado da produção realmente transmita a mensagem desejada. Nessa aula bônus, você vai aprender os principais truques de estilo e os pontos de atenção para ter bastante segurança ao se vestir. Agora você deve estar aí se perguntando, meu Deus, quanto vai custar esse curso com tantas entregas de valor? Mas antes de eu te responder isso, eu quero te fazer algumas perguntas. Quanto custa a sua carreira permanecer estagnada? Quanto custa seu negócio permanecer do jeito que está hoje? Quanto custa adiar o sonho de ocupar o lugar profissional que você sabe que poderia ocupar? E quantos anos você tem para esperar que a sua vida profissional realmente engate? Pois é, tem coisas que não têm valor, porque o valor dessas coisas é inestimável. Mas a gente pode falar de preço. Vamos lá. Para te dar uma noção de preço, o investimento em uma consultoria de imagem focada apenas em aparência, no formato individual, varia entre 3 mil a 10 mil reais, a depender da praça. A consultoria individual comigo, por exemplo, está na casa dos R$ 6.500 e nela, nesse valor, eu abordaria somente os temas associados ao pilar aparência, com a diferença que a entrega seria mais personalizada e envolveria meu apoio presencial nas etapas práticas. A verdade é que eu poderia facilmente vender somente essas aulas bônus por R$ 197 cada uma, porque elas têm uma entrega de valor imenso e são altamente aplicáveis no seu dia a dia, já trazendo muita transformação. Em relação a processos em grupo, a gente encontra no mercado algumas mentorias virtuais nesse tema, sendo vendidas a R$ 5.000, abordando mais ou menos o mesmo conteúdo do programa Imagem Masculina Profissional. A diferença é que a minha metodologia é mais completa, por abranger os 3 pilares da imagem e, sendo justa, adicionando o que eu vou ensinar nos pilares comportamento e comunicação, seria fácil cobrar 9 até 10 mil reais pelo curso. Mas calma, eu não vou cobrar tudo isso. Na verdade, eu não vou cobrar nem metade disso. Como eu quero que esse conhecimento e a transformação que ele promove chegue a mais e mais homens, eu decidi oferecer o programa IMP, como eu gosto de chamar, junto com todas essas valiosas aulas bônus, por apenas R$ 1.497. Sim, você ouviu certo, apenas R$ 1.497. E como essa vai ser a primeira turma do programa IMP, eu decidi fazer melhor. Para você que entrar comigo nessa jornada agora, eu vou oferecer um desconto de R$ 600. Sim, o investimento que você fará no programa será de apenas R$ 897 ou 12 parcelas de R$ 89,52 cada. Sério, gente, isso não dá nem R$ 2,50 por dia para mudar a sua vida profissional em 2025. Não dá nem para comprar um café coado na padaria. E se a sua vida profissional não merece esse investimento, talvez realmente seja a hora de você repensar a profissão que você escolheu. Sério. Eu não sei se eu vou voltar a oferecer todo esse conteúdo por esse valor numa nova oportunidade. Eu acho muito que não, tá? Essa é uma condição que eu resolvi oferecer só para essa primeira turma do IMP. Para melhorar ainda mais a minha oferta, eu vou te oferecer uma garantia incondicional. Caso você entre para o programa IMP e por qualquer motivo mude de ideia sobre realizá-lo no prazo de 30 dias, eu vou devolver todo o seu investimento, sem que você precise justificar nada, só a partir do seu pedido. Eu confio tanto no que o programa vai entregar que te dou o prazo de ver metade do curso e ainda assim desistir, caso você não queira mesmo viver a transformação que ele pode gerar na sua vida profissional. E, além dessa garantia incondicional, para você não ter medo de não ter resultado com o programa ou qualquer outra coisa que pode estar te impedindo, deixando você com receio neste momento, eu vou te oferecer a garantia que eu chamo de 90-90-500, que é assim: se após 90 dias do seu ingresso no programa e tendo assistido todas as aulas, enviado suas dúvidas e comprovadamente
colocado em prática os exercícios propostos no curso, você ainda não tiver começado a observar retornos positivos em relação à sua imagem, nós agendaremos uma consultoria individual, comigo mesmo, de 1 hora de duração, onde nós vamos entender o problema e definir uma estratégia de ajuste, um plano de ação a ser implementado por você nos próximos 90 dias. Se passado esse novo prazo e tendo você implementado todas as ações acordadas na sessão individual, ainda assim os resultados não começarem a aparecer, eu te devolverei o valor que você investiu no programa, acrescido de mais R$500, para te compensar pelo tempo e dedicação investidos no curso. Aqui para mim é assim, ou você tem resultado, ou você tem resultado. Não existe qualquer outra possibilidade. Agora, você tem 3 opções de caminho. Primeiro, acreditar que tudo que eu falei nessa aula é literalmente uma loucura, coisa da minha cabeça, ignorar e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Segundo, tentar fazer o ajuste na sua imagem, aparência, comportamento, comunicação e no seu posicionamento profissional sozinho, por conta própria, o que certamente vai levar muito mais tempo. Ou, terceiro caminho, decidir entrar no Imagem Masculina Profissional agora, seguir o passo a passo do programa e acelerar o seu processo e o seu resultado. Para quem optar pelo caminho 3, minha equipe vai colocar o link nos comentários para você já entrar no IMP agora. E vai ser uma alegria ter você comigo lá e poder te ajudar a ter uma imagem que realmente te posiciona profissionalmente. Para todos esses e também os demais, espero que vocês tenham aprendido coisas valiosas hoje aqui comigo. E não se esqueçam da importância da aparência, mas também do comportamento e da comunicação para construir uma imagem forte que fundamenta um bom posicionamento profissional. Por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima.